Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula a respeito da administração de medicamentos, tá bom? Nós vamos estar falando agora de uma parte da administração de medicamentos da via parenteral, tá bom? Principalmente falando em intradérmica, intramuscular e subcutânea, tá? Eu encaminhei para vocês a aula, se quiserem acompanhar, tá bom? Só estou acompanhando aqui do lado nos slides para poder não perder o raciocínio, tá? Muito utilizada dentro das instituições de saúde, seja a nível hospitalar, seja a nível ambulatorial. Nós utilizamos para N situações, né, a administração de medicamentos, principalmente onde as vias oral, gástrica, vias intestinal, né, via retal, ocular, otológica, nenhuma dessas é indicada ou não está funcionando. Nós introduzimos aí a via de administração parenteral. Elas têm tantos efeitos colaterais, tem uma absorção muito mais rápida, né? AEV potencialmente rápida, diretamente no vaso sanguíneo, intramuscular um pouquinho mais devagar, tá? Então, assim, com isso trazem todos os seus efeitos colaterais e consequências, como trauma tissular, risco de embolia, dano no próprio tecido como necrose, tá? Então, nós temos aí também, né, os seus prós e contras dessa administração. Mesmo assim, como eu disse, muito utilizada no dia a dia aí dos nossos serviços, tá? Bom, para iniciar, nós temos o quê? Que verificar e entender as seringas, tá? Seringas e agulhas. Aqui nós temos o exemplo de uma seringa de 20 ml, tá? Aqui nós temos uma de 10 ml, ó, ambas, essas daqui são aquelas que a gente fala que tem o bico na ponta, tá? Elas podem também ser de rosca, tá bom? Tem umas que tem o bico, tá? E outras que são a de rosca, como vocês já viram, quando a gente faz a administração de sondas e que a gente precisa de um encaixe, a gente utiliza essa de bico. Tá bom? Essa aqui, então, ela desacopla a seringa, a agulha um pouquinho mais fácil, tá? Porque como ela só encaixa, né, no bico, com isso, às vezes a seringa solta um pouquinho mais fácil. Para administração de medicamentos, se eu tiver de rosca, né, ela facilita um pouquinho mais, tá? Então, 20 ml, 10 ml, de 5 ml, de 3 ml, essa aqui olha que interessante, ela tem um dispositivo de segurança que assim que finalizada a administração, nós utilizamos e fechamos para proteger também o trabalhador, tá? Esse aqui é um dispositivo de segurança, a agulha já vem acoplada na seringa, essa é uma que é de rosca, tá? 3 ml, 1 ml. Tá? Ou aí seringa que a gente fala de insulina, tá bom? A seringa ela tem algumas partes, tá? Aqui tem uma aberta, vou mostrar para vocês, né? Então aqui nós temos o corpo, essa parte móvel nós chamamos de êmbolo, tá? Lembrem sempre que a administração de medicamentos é um procedimento que deve se manter é um procedimento asséptico, né? Então tem que manter tudo esterilizado, não posso contaminar, né? Então a seringa ela justamente vem no pacote, ela é esterilizada por óxido de etileno, então ela está aqui dentro, a gente ao abrir e fazer todo o procedimento não podemos contaminar, porque isso vai numa via estéril do paciente, seja ela na veia, no músculo, na gordura, tá? Então nós precisamos manter o meio asséptico, tá? Então, lembrando que quando nós movimentamos esse êmbolo, que é por onde nós vamos aspirar ali os produtos, né? Aqui a gente não pode tocar, tá? Então, né, se tomar cuidado, às vezes a gente pega aqui sem querer, tá bom? Então, lembra que depois ele vai voltar aqui para dentro e aí pode contaminar o líquido e o material que está lá dentro, certo? Então, o corpo, o êmbolo, a ponta, tá? Então, nós temos aí a seringa. O que é importante da seringa? Sempre que vocês forem precisar de alguma, qual que eu pego? De 20, de 10? Depende do que vocês vão fazer, tá? Se for um volume, é compatível com o volume. Às vezes você vai fazer uma vacina que é de 0,5 ml. Qual que é a seringa que tem a graduação melhor para aquilo que eu quero? Essa é a minha pergunta. Você às vezes vai fazer o cálculo, visualizar quanto que vai precisar aspirar na seringa. Eu vou ter que aspirar 1 ml, 2, 3, 5. Aí você pega a seringa que é mais compatível. Se é meio ml, uma seringa de 20, por exemplo, não é interessante, porque ela não tem a marcação aqui de meio, né, 0,5. Ela vai de 1 em 1. Então, vocês olham a seringa e vê qual tem a marcação que você precisa. Por exemplo, a de
3 ml já tem a marcação de meio, tá? Então dependendo do que você for precisar, do volume, você escolhe aí a seringa mais adequada para isso, tá? Com relação às seringas é isso, bico, rosca, né? E daí juntamente com a seringa, nós temos aí as agulhas para serem utilizadas. Essa aqui que é a 40x12, que nós já vimos em outros momentos, que também chamada agulha de aspiração, a rosona, ela é maior, mais calibrosa, né? Por isso que é 40, né, por 12 é o calibre, tá? Então, aspira mais fácil os medicamentos, reconstitui, dilui mais fácil, tá? Então, por isso que a gente chama de agulha de aspiração. Quando eu tenho ela disponível, nós utilizamos muito ela no preparo. Porém, a gente não utiliza ela para sua administração. Então, a gente muitas vezes prepara, né, com uma seringa de 40x12 e depois troca se for para fazer uma administração, por exemplo, intramuscular subcutânea, tá bom? Então, 40x12, depois nós temos as que nós utilizamos principalmente via intramuscular, 25x8, 25x7, né, verde, preta, temos também a azul, que nós utilizamos muito aí na campanha de vacina, que é uma outra intramuscular, tá? Depois nós temos, ó, para intramuscular essa também, que é a 20x5,5, que nós utilizamos aí às vezes infantil, né, comum vem para salas aí de vacina, aqui é a roxinha que a gente fala, podemos também utilizar, por exemplo, no idoso, onde tem uma musculatura melhor, principalmente do braço, quando é necessário, tá? Aí no deltoide, então podemos utilizar também. E a 13x4,5, né, nós temos aí que é a beijinha, tá bom? Utilizamos muito para administração de subcutâneas, certo? Tem a 13x38 também, que eu não tenho aqui, que é uma um pouquinho menor que a 13x4,5, mas que é branquinha, que nós não temos muito comum no nosso dia a dia dos serviços, tá? As mais comuns são essas aqui que eu mostrei para vocês, tá? Dentro das as subcutâneas também, nós temos a de, em vez da 13x4,5 nós utilizarmos, nós também temos a de 8 milímetros, que é essa daqui bem fininha, que tem vindo para a administração de insulina. Essa daqui com certeza é o ideal e já a gente entra nos detalhes sobre ela, certo? Seringuinha de 1 ml. Beleza? Então, seringas e agulha é isso. Sobre as agulhas, o que nós temos só que saber? As partes dela, né? Essa daqui onde encaixa na seringa é o canhão, o comprimento dela é a haste e a pontinha é o bisel, tá? Lembra, a gente sempre trabalha, vocês vão ouvir muito, bisel para cima, bisel para o lado, né? Então, a pontinha da agulha, bisel, haste e a ponta aqui onde encaixa na seringa o canhão, tá? Essas são as partes das agulhas que nós utilizamos aí no dia a dia, tá? O que vai fazer nós escolhermos uma localização ou outra de administração, né, das vias parenterais? Depende do volume, depende da substância, algumas são incompatíveis com a via de administração, por exemplo, intravenosa, tem que ser só intramuscular, por isso, muita atenção e muita importância na hora de ver o rótulo dessa administração desse medicamento, porque algumas medicações, por exemplo, na ampolinha, ela é só intramuscular. E aí, por exemplo, o Dramin, ele tem de duas formas. Tem um Dramin, né, que é a piridoxima, que é utilizado o quê? Junto com a piridoxima, você utiliza ela o quê? Tem um tipo de medicamento que é só intramuscular. E tem ela conjugada, né, com uma outra medicação que pode ser feita EV. Então, são ampolas diferentes, tá? Algumas são até iguais. Outras já servem para as duas vias, tá? Pode ser intramuscular ou pode ser EV. Isso vem escrito no rótulo, nunca esqueçam de ler na hora que for conferir a ampola do medicamento, né? Ou o frasco, aquele lá. É intramuscular, pode ser só no intramuscular, pode ser nas duas vias, tá? Ou é só subcutâneo, tá bom? Então, a escolha vai depender se tem uma compatibilidade com aquela via, se o volume desejado, se for um volume muito grande, eu preciso fazer 50 ml. Intramuscular não vai dar, gente. Vocês vão ver que o volume máximo em cada sítio de atuação são 5 ml. Mesmo que eu trocar o músculo, né, um lado do glúteo, outro lado do glúteo, no braço, vai dar um volume pequeno. Então, a gente não consegue ter um volume tão grande dentro da
intramuscular, por exemplo, tá? Então vai depender, né, da droga, do volume, do tamanho do paciente, da via disponível dele. Às vezes a gente tenta a via endovenosa, mas é uma via que internado, por exemplo, vai perdendo, às vezes a disponibilidade, há um rompimento fácil dos vasos, tá bom? Então esses são aí alguns critérios para escolha, tá? Depende muito do tratamento que vai ser indicado, tá bom? Com relação ao preparo, né? O que eu tenho que tomar cuidado, né, e sempre ter em mãos? Geralmente, algodãozinho, tá? Para fazermos o processo de desinfecção da ampola, o alquinho aí 70, né? Uma fita, né, um micropóreo, alguma coisa para fazer o processo de identificação, né? Lembra sempre que dificilmente nós vamos com uma medicação só para esse paciente, então às vezes são 3 intramuscular que eu tenho que fazer lá no quarto, uma em cada paciente. Depois que você aspirou, você não vai lembrar qual seringa é qual, tá? Então, uma identificação, né? A canetinha ali para estar fazendo o processo de identificação. Peguei minha prescrição, olhei, analisei, né? Vou fazer o preparo. Já lavei a mão, organizei o material, fiz desinfecção da bancada, da bandeja, prendi o cabelo, tô de jaleco, né? Tudo organizadinho. Vou fazer a verificação e confirmação. Então, eu pego aqui, já vou fazer a minha identificação bonitinho, né? Ah, aqui tá, seu José da Silva, do 1B, essa daqui é uma dipirona intramuscular, tá? Então, é uma dipirona intramuscular que eu vou fazer, por exemplo, nesse paciente, né? Então, já vem aqui e a gente às vezes coloca até mesmo aqui no pacote, né? Para não esquecer, ou na própria seringa, tá? Quando você não leva o pacote, né? A gente coloca, deixa eu só pegar aqui, ó, minha outra seringuinha, né? Se você não vai levar no pacotinho, a gente já coloca aqui na seringuinha que já fica tranquilo, tá? Beleza? Então, não esquecer da identificação desse paciente. Beleza, então vou precisar ali, né, desses materiais, da seringa, né, vou usar essa daqui que tá aberta, tá bom? De uma agulha, tá? Quer dizer, eu tenho uma outra aqui, vou utilizar essa daqui. Só tirar aqui da frente. Então, organizei todo o meu material, bonitinho, a luva depois para administração. Eu não vou ter aqui as ampolas, mas lá na prática a gente treina, tá? Eu tenho aqui só essa outra forma aqui de ampola plástico, né, de sorinho, tá bom? Mas podemos ter ampola vidro, frasco pó, tá? Que tem só uns detalhes na hora de realizar o seu preparo, tá? Na ampola, fazemos de conta que esse é uma ampola vidro, ou esse aqui mesmo, nada demais. Venho, né, vou tentar aqui sentado, senão eu levanto, tá? E vai cortar minha cabeça. Coloco aqui, né, o alquinho, vou fazer o processo de desinfecção, né? Passo aqui na ampolinha. Quando é ampola de vidro, outra coisa que nós temos que fazer muitas vezes, aqui em cima, verificar se não ficou líquido, tá? Vocês vão ver que tem a ampolinha, ela tem uma cabecinha. Então, a gente faz um movimento rotatório para esse líquido descer e não permanecer ali em cima, que senão a gente perde, né, volume, tá? Fiz a desinfecção, já desci, né? Seguro firme. Quando é ampola, a gente dá uma puxadinha pro lado, que daí ela já quebra, tá? Então a gente puxa, tem geralmente uma marcação aqui no gargalo dela, nós puxamos e quebramos. Essa daqui, no caso, ela roda, tá? Então, rodamos, já tá aqui bonitinho, né? Seringa, lembra que vai estar estéreo, veja aqui pro lado do endo, ela sempre tem uma abertura, né? Abro, deixo no jeito, agulha de aspiração, abro, deixo no jeito, tá? Ok, já venho, retiro, encaixo, ó, nada contaminado, aqui dentro tá tudo estéreo. Lembra sempre de retirar o ar, nós já comentamos em outros momentos, então faz só esse movimento com o êmbolo, lembra de não tocar aqui, né? Então aqui, beleza, já tá aqui minha seringuinha bonitinho, já ajeitei, tá? Aqui, ó, acho que vocês estão me visualizando, cada um tem um jeito de segurar, não se preocupem com isso, tá bom? Aqui, ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês, né? O líquido, o volume, a tampinha aqui nesse dedo, mas isso não tem problema, se você não conseguir no começo, deixa no pacotinho aqui sem contaminar, tá? Mas aí já vocês vão pegando o jeito, tá? Coloco aqui, né? Vou dar uma levantadinha para vocês poderem visualizar. E vou aspirar, tá? Quando é um volume, né, ampola que eu não vou conseguindo, a gente vai dando uma tombadinha. Olha onde aqui, ó, tá o bisel,
tá? Onde tá o biselzinho para poder aspirar o volume que eu quero. Vou puxando, já chegou, beleza. Venho, deixo ali que às vezes eu preciso aspirar mais um pouco, sempre tampo, mas não precisa lacrar, porque às vezes você precisa aspirar mais um pouquinho. Puxo para baixo e retiro o ar. Lembra sempre de retirar o ar. Finalizei? Joia. Lembra que essa é uma agulha de aspiração. Aí vamos ver. Se for intramuscular, tem seus detalhes. A gente troca aqui a agulha. Se for a subcutânea, troco a agulha. Se for intradérmica, também, tá bom? Então, e se for EV, às vezes a gente vai colocar isso aqui num soro ou vai colocar um pouquinho mais de soro para rediluir, tá? Então, o primeiro passo é aspirar da ampola. Se for de vidro, quebro. Se for essa daqui, rodo, certo? Aspirei, tirei o ar, tá bonitinho. Tá aqui, coloquei a identificação. Faz de conta que depois eu já vou ajeitar para preparar, para fazer a administração, tá? Então, esse é o primeiro passo no processo de aspiração de uma ampola líquido, tá bom? Joia. Deixa eu só ver se foi tudo. Tranquilinho, beleza. O que nós podemos ter também, eu não vou ter que conseguir demonstrar para vocês, mas aí na prática a gente faz. Pode ser o frasco pó. Qual que é a diferença? Ele não tá líquido, né? O nome já fala. Então eu preciso fazer um processo que chama reconstituição, não é diluição. Diluição é eu pegar um volume e inserir um líquido nele e aumentar esse volume, né? O que a gente chama de diluir, tá? Quando ela é pó e eu quero transformar em líquido, é reconstituição. Então eu tenho aqui, por exemplo, um frasquinho, né, pó, que eu já vou mostrar ali na imagem para vocês. Então tenho o frasco pó e daí eu vou transformar ele primeiramente em líquido, que é reconstituir. De que forma? Pego lá o meu frasco pó, ele vai ter um lacrezinho aqui em cima, né? Retiro esse lacre, tá? Ele vai ter uma borracha ali onde nós vamos inserir o líquido. Então, eu vou fazer esse primeiro passo que eu já fiz, que é a colocação de, por exemplo, um soro ou água de diluição, né, dentro de uma seringa, tá? E quanto que eu vou colocar, professora? Alguns vêm com o diluente próprio, né? Então, vem com o seu diluente, seja anestésico, seja o que for, ou a gente usa uma água destilada que tá na unidade, né, lá dentro do pulso. Depende um pouco do frasco pó que ele é. Às vezes ele vai caber 10, às vezes vai caber 5, tá? Às vezes cabe 20, depende do seu tamanho. E depende também a via. Às vezes, por exemplo, uma bezetacil, né, que é a penicilina benzatina, o frasco dela de 1.200.000 não vai caber mais do que 5 ml. Então, às vezes a gente joga ali 4 ml e depende da conta. Às vezes você vai aspirar um volume que fica mais fácil você colocar 4 ml para aspirar 2, entende? Do que às vezes você colocar um número ímpar. Então, depende um pouquinho da conta do tanto que você vai fazer. Mas, como eu disse, alguns já vêm com o diluente certinho na quantidade que é para ser feita a reconstituição. Então, às vezes é 1, é 2, é 5, olha lá se veio o diluente, né? E pega a seringa do tamanho adequado. Não veio, vai pegar lá da unidade uma água destilada, tá? Aspirei a minha água ali bonitinho, foi o primeiro passo, né, igual nós já tínhamos feito, e depois eu vou aí colocar nessa borrachinha lá dentro, vou distribuindo ali em volta, né, aonde tá aquele pó, né, e com a seringa, com o frasco pó, né, vou fazer o processo de reconstituição, tá? Vou reconstituindo, vou transformando aquele pó em líquido, alguns demoram um pouco mais, são ruins mesmo, às vezes a gente até deixa assim em cima, ali descansando um pouquinho pra, né, ir dissolvendo tudo aquilo, a gente não chacoalha, tá bom? Tem que ser num processo devagar para reconstituição, para não agitar aquele conteúdo. Reconstruiu, olhou, tá tudo límpido, certinho, a gente vem e com o frasco pó aspira, né, e daí depois vai para o processo de administração, seja ela intramuscular ou EV, seja qual for, né? Então, quando é frasco pó, eu preciso fazer essa reconstituição, tá? Lembrem disso, tá? Deixa eu só mostrar a imagem aqui para vocês. Uma olhadinha aqui, ó. Dei uma olhadinha aqui, então quando eu falo frasco pó, tô falando desse daqui. Vem com a tampa, a gente retira, né, que é o lacre, ou um lacrezinho prata que vem em cima, depois já é uma borracha e aqui eu tenho um pó, né, aqui um exemplo, aqui igual esse que nós temos do soro, e aqui, ó, a ampolinha, né, as ampolas de vidro, né, de uma substância, de um medicamento já na forma líquida, tá? Então, nós podemos ter esses primeiros detalhes que é a respeito de
ampolas ou frasco pó. Agora sobre as vias de administração, então também vou falar rapidamente, que depois a gente vai e dar uma treinadinha lá na nossa prática, tá? Primeira via parenteral, intradérmica, né? Quando eu falo intradérmica é bem abaixo da pele mesmo, é igual aquele quando a gente enfia ali uma agulhinha ou um espinho, né? Sem querer na pele, é só a pontinha mesmo ali da pele, tá? Utilizamos? Sim, pouco, mas utilizamos, principalmente para vacina BCG, tá? Que ela é feita intradérmica, que é a da marquinha, né? Que é aqui na inserção inferior do deltoide, essa que faz a marquinha nos bebês, que é quando nasce, e para alguns testes de alergia também nós utilizamos, né? Para fazer testes, para ver se tem alergia a pólen, a alguns medicamentos, tá? Alguns testes de medicamento também, algumas reações anestésicas. Existe também um outro exame chamado PPD, que também utiliza para ver uma reação à tuberculose, que também é uma administração intradérmica, que depois a gente visualiza a reação que teve ali e conta dentro de alguns dias, tá? Então tem as suas utilizações, é pouco, mas se for necessário vai ser feita, tá? Então é bem ali na derme, né, que nós utilizamos. Área de aplicação. Quando esses testes, geralmente a gente faz nessa face interna aqui do antebraço, tá? Então essa é uma área que nós podemos utilizar. Ou, por exemplo, para BCG, inserção inferior do deltoide. Deltoide é esse músculo, né? Lembra o triângulo aqui, a hora que acaba o músculo. Então, aqui, inserção inferior do deltoide, né? Então, aqui tá o triângulo, nós fazemos aqui nessa área, tá? No caso da BCG do braço direito, porque é uma padronização, para todos saberem, certo? Volume máximo, como é derme, é um volume muito pequeno, 0,5, né? Então, a gente não faz mais do que 0,5 ml. Por isso que nessas administrações a gente vai utilizar uma seringa de 1 ml. Se eu vou fazer no máximo 0,5, é a metade dela, tá? Então, uma seringuinha de 1 ml, mas geralmente, por exemplo, para BCG é 0,05 que nós temos utilizado hoje, tá? Alguns testes alérgicos é 0,1, então por isso é um volume muito pequeno, no primeiro risquinho, tá? Então, por isso nós precisamos de uma seringa que tenha uma graduação bem baixa, e no caso é essa, certo? Então, também chamada de seringa tuberculínica ou seringa de insulina, tanto faz. É a agulha 13 por 4,5 ou a 13 por 38, né? Que é aquela que eu mostrei para vocês, certo? Que nós utilizamos, tá? Durante a aplicação, nós não fazemos a antisepsia do local, porque se eu passar o álcool pode atrapalhar o processo de absorção, tá bom? A gente deixa um algodão próximo, só às vezes aconteceu algum sangramento, mas não dificilmente acontece, né? Só às vezes na hora que se você tira a agulha que retirou o bisel, às vezes o biselzinho é meio rombudo, né? E deu uma rasgadinha na pele, só, mas muito difícil, tá? É pouquinha coisa, então a gente deixa só para esses casos, mas não preciso fazer a antisepsia, né? E da pele e nem para depois ficar apertando e massageando, mas a gente deixa, né? Só um algodãozinho seco aqui próximo se for necessário, tá? Então, deixa eu só pegar o nosso colega aqui, né, só para falar para vocês. Então, por exemplo, se eu for fazer aqui, né, na face interna, né, já preparei, o meu medicamento tá todo aqui dentro, né, já troquei a agulha, tudo certinho. Eu vou vir fazer bem simples, tá, pessoal? Que a gente treina lá na prática, né? Vou deixar meu algodãozinho aqui se eu precisar. A gente tem que esticar essa pele, tá? Porque se eu não esticar a pele, eu não vou conseguir introduzir. Então, a gente estica bem a pele, ou assim ou assim, tá? Então, depende ali do movimento que a gente quer fazer. Então, suponhamos que aqui eu estiquei essa pele, né? Tá aqui já o medicamento, eu venho, bisel para cima, que é a ponta para cima, introduzo no ângulo de 5 a 15 graus, que é bem tombadinho, né? Seguro aqui e vou introduzir o medicamento, tá? A gente não aspira, porque nós estamos na pele, não preciso ver se tem retorno venoso ou não, então já introduzimos. Como é bem aqui na derme, vai fazer uma pápula, né? Uma bolinha ali do medicamento, na grande maioria das vezes, se ela ficou bem localizadinha. O biselzinho, a gente introduz só uns 3 milímetros, de 2 a 3 milímetros, que é só o tempo de inserir ali na pele, certo? Finalizou, retirei, vou desprezar lá a seringa, né, aqui na bandeja para depois jogar no pérfuro, e se por acaso precisar, a gente só apoia aqui com o algodão, tá? Mas bem
Tranquilo, certo? Deixa eu só ver se foi tudo, né? Aqui, ó, tem a imagem, deixa eu mostrar pra vocês, ó, da pápula, né? Vocês devem estar acompanhando aí com a aula, tá? Aqui, né, a imagenzinha, onde mostra, assim que acontece a inserção, a formação de uma pápula, porque nós estamos ali na derme, certo? Ok? Beleza. A outra via de administração é a subcutânea, né, que nós podemos utilizar. Geralmente, no nosso dia a dia, utilizamos muito para heparina, para insulina, que é, acho que é a campeã, né? Alguns outros anticoagulantes, como enoxaparina, mas temos também outros medicamentos aí, tá? Hormônios de crescimento, entre outros, tá bom? Insulina, a gente comenta algumas coisas na aula prática, eu tenho que fazer o reconhecimento da NPH, da regular, tá? Não esquecer isso, a NPH é uma mais leitosa, de efeito mais prolongado, né? Não posso errar pela regular, que tem um efeito mais rápido. A gente tem também outros tipos de insulina, como a Humalog, asparaginase, a Lantus, né? Então são várias que também têm seus efeitos mais rápido e mais lento, tá bom? Mas principalmente aí no nosso dia a dia, nós encontramos essas duas, NPH, regular. Lá na prática eu tenho uns frascos, né? Me lembrem de eu estar mostrando para vocês essa diferença, tá? Com relação à insulina. Alguns detalhes só. Quando a gente trabalha heparina, por exemplo, que já vem num líquidozinho ali numa ampola e geralmente é 1 ml ou 0,5, tá? ml, né? Depende aí a ampola. A gente pode estar utilizando uma seringa graduada em milímetros, ou quando é insulina, a gente trabalha em unidades. Vocês já vão ter visto aí na aula de medicação, na parte de cálculo, insulina a gente trabalha muito com unidades. Então, a gente tem, né, foi criada uma seringa em unidades, tá? Então, ela é tanto em ml quanto em unidades, é só saber raciocinar. Isso é muito importante, muito, muito mesmo, tá? A seringa toda tem 1 ml, não esqueçam disso, tá? Tudo isso aqui é 1 ml, só que 1 ml, eu tenho que saber dessa conversão, são 100 unidades, tá? Então, você sabendo isso, 1 ml são 100 unidades, você faz qualquer outra conversão fazendo uma regra de 3, tá bom? Então, não se esqueçam, né, se vocês precisarem fazer algum cálculo, essa é a regra ali para fazer a conversão. Só que, como eu disse, a prescrição da insulina, na grande maioria das vezes, é por unidades. Então, pode ser 10 unidades, que é aqui no 10 mesmo, no 20, no 30, no 40, no 50, até 100, tá? Então, hoje em dia, ele já vem prescrito assim, insulina, 10 unidades, 10 horas da manhã, entendeu? E 20 unidades, 10 horas da noite. Então, no 10, no 20. O problema é quando é menos, que é principalmente a regular, tá? Ou pode ser NPH também. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, aí vocês têm que olhar aqui no começo, não pode esquecer, né? 1 unidade aqui em cima, não é no 10, 10 é 10, tá? Então, 1 unidade, 2, 4, 6, tá? Tá tudo aqui antes do 10, então é bem aqui no comecinho, né? Então, nós temos aqui 10 unidades, tá? Né? Ela é bem aqui no comecinho, ó. Essa, e vocês têm que olhar quantos pauzinhos, né? Que é a milimetragem da seringa, para saber ainda se ela vai de 1 em 1 ou se ela vai de 2 em 2, tá? Por exemplo, essa seringa aqui, vou tentar aproximar para vocês verem, ó. Ela é, até no 10, só tem 5. Então, ela é de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. Então, cada risquinho, cada pauzinho vai de 2 em 2. Certo? Então, é 2 unidades, 4, 6, 8, entendeu? Porém, eu tenho seringas que vai de 1 em 1, né? Que então, entre o 0 e o 10, tem 10 riscos que são a milimetragem, certo? Então, não esquecer, né, que são os mililitros ali. A gente trabalha com unidades, né? Principalmente para administração de subcutânea, que é insulina. Mas heparina, daí já é por volume normal, é 1 ml ou meio ml. E se você for utilizar essa seringa, por exemplo, para heparina, você precisa fazer meio ml. Em quantas unidades vão ser? 50, porque a seringa inteira tem 1 ml, né? E são 100 unidades, metade é 50, certo? Aqui você vai estar fazendo 0,5 ml, tá? Só pra gente discutindo algumas coisas, tá bom? Joia!
Aprendido isso, que é algo muito importante dessa parte da subcutânea, eu venho para a parte de administração. Vou preparar minha ampola, igual nós comentamos, né? Se for frasco pó, mas geralmente já é as ampolas ali líquidas, então vou aspirar, vou estar, né, com o meu algodãozinho, tá bom? Vou ter identificado a minha seringa, bonitinho, tá bom? Vou ter feito tudo isso, daí eu vou no meu paciente, tá? Eu vou ter que mostrar as imagens dos locais de aplicação para vocês aqui, para ficar mais fácil, tá? Joia. Vou na imagem que fica mais tranquilo, espero que vocês estejam visualizando, tá bom? Locais de aplicação, né? Aqui, ó, face externa e lateral, né, do braço. Então, aqui, ó, é gordura, subcutânea gordura, né? Aqui. Antebraço nós não temos mais utilizado, tá bom? Então, nós não utilizamos mais aqui. Aqui nessa região, certo? Aqui na região, né, barriga, região dos hipocôndrios, lembra? Só não na cicatriz umbilical, então de estar pelo menos 3 a 4 centímetros circular do umbigo, então o umbigo tá aqui no meio, em volta dele, né, a gente traça ali um quadrado e não faz, só vai se fazendo nas laterais, né, que é bem aqui na região do culote, né, do flanco. Também posso fazer aqui embaixo na região da perna, não no músculo, aqui na lateral onde nós temos gordura. E atrás aqui em cima, ó, nas costas, né, que nós chamamos de flanco hipocôndrio, e aqui também na parte da nádega, certo? Eu não tô falando do músculo, né, do bumbum, tá bom? Que é o glúteo. Então, toda aqui, ó, tá até na região escapular, se precisar, né, que é aqui essa gordurinha do sutiã, tá bom? Se nós precisarmos, nós vamos fazer, beleza? O que vai determinar um local ou outro? Qualquer local onde ficar mais fácil. Algumas drogas são determinadas para locais específicos. Geralmente as heparinas, eles preferem que fazem mais no abdômen, tá? Mas não há uma obrigatoriedade, certo? A não ser que tenha uma recomendação específica daquele medicamento, daí tem que verificar na bula, tá bom? Do contrário, por exemplo, a insulina vai se aplicar todos os dias praticamente, né? Esse paciente. Então, o que eu vou fazer? Traçar uma linha imaginária, por isso que vocês estão vendo todos esses quadradinhos aqui. Vou traçar uma linha imaginária e vou aplicando a cada 2,5 centímetros pelo menos, ou seja, um dedo de distância entre uma aplicação e outra, tá? Porque eu não posso aplicar no mesmo local durante 14 dias. Então, eu faço uma aplicação naquele buraquinho, deixa descansar em torno de 14 dias. Então, depois, no outro dia, eu desço um pouquinho mais para baixo, vou descendo. Então, a gente traça ali como se fosse um mapa para ir fazendo as aplicações lado a lado e não repetir. Para quê? Para não causar uma consequência que chama lipodistrofia, né? Ou lipoatrofia. Você vai ficando a medicação depositada, você sente as bolas, né, de gordura ali que foram, né, dando essa reação, fica tipo umas bolinhas e isso causa dor, incomoda no paciente, tá? Então, por isso a gente vai fazendo essas administrações, essas distâncias para não ocorrer essa consequência, certo? Então, locais de aplicação esse, volume 0,5 a 1,5, né? Então, em média, né, nós utilizamos aí meio ml, 1 ml, tá? Para fazer essa administração, tá? Os locais já tem aí para vocês acompanharem certinho, beleza? Já comentei das complicações, ulcerações, nódulos, nessas infecções locais. Assim que nós realizarmos, né? Então, nós também, faz de conta aqui no abdômen, né, desse paciente, então nós também não comprimimos. Então, já organizei tudo, preparei, bandeja, desinfecção, né? Minha medicação já está aqui dentro, tá? Já estou de luva, tudo organizado. Venho, né? Vou estar fazendo essa administração com que angulação da seringa? Depende qual seringa, qual agulha você está, tá bom? Se for essa de 8 milímetros, que é essa bem pequenininha, é 90 graus, tá? Para adulto. Então, 90 graus, certo? Beleza, né? Aqui, né? Por exemplo, então tá aqui no abdômen, 90 graus. Tá aqui no braço, 90 graus. Se eu estiver utilizando, que é muito mais comum nos serviços, nós utilizarmos a 13 por 4,5, que é a beijinha, essa daqui, ela já tem... Teve um estudo recente das últimas recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é a espessura da pele para passar subcutâneo, derme, né? Derme, hipoderme, tudo, e para chegar no subcutâneo, que é a gordura, não é mais do que 12 milímetros. E essa seringa, ela tem 13 milímetros, tá? De comprimento, né? Então,
não chega, né? Já, quer dizer, já chega naquele local, né? Que é o subcutâneo onde eu quero. Por isso, essa agulha 13 por 4,5, nós fazemos o quê? Uma inclinação de 45 graus, direção pé. Então, se eu for fazer aqui no braço, ó, na lateral, 45 graus. Então, eu não faço 90 graus, como essa aqui de 8 milímetros. 8 milímetros, daí tudo bem. Eu posso fazer 90 graus. Aquela ali, 45 graus, direção pé. Se for aqui no abdômen, mesma coisa, tá? Então, vou fazendo aqui nas laterais, como eu disse, né? Cada dia em um ponto, né? Então, fui, tá aqui. Algumas medicações pedem antisepsia, outras não. Depois a gente comenta um pouquinho sobre isso na prática. 45 graus e faço a aplicação, tá? A maioria não precisa estar aspirando, certo? Tirei, apoio, né? Não preciso massagear nem comprimir, só apoio para se acontecer algum retorno ali de sangue, principalmente nas anticoagulantes como heparina, tá? Apoiei só, não precisa comprimir demais, massagear, só apoiar o algodão, certo? Lógico que na parte prática a gente vai ficar melhor lá depois na nossa aula, tá? Só para ir revisando para vocês para ficar mais fácil, beleza? Joinha, tranquilo. Deixa eu só ver se tem alguma outra imagem. Aonde fala para vocês das agulhas, ó, é essa tabela que eu retirei lá da Sociedade Brasileira, tá bom? Essa tabela aqui que fala certinho do comprimento, dessa questão do comprimento das agulhas. E aqui que fala, né, da de 8 milímetros. Tem outras até menores, tá? 6 milímetros e tal. Mas é mais difícil a gente achar no mercado. Nós andamos tendo aí pelo SUS essa de 8 e a de 13. Daí, se for a de 8, 90 graus. Se for a de 13, a gente faz a angulação de 45. Joia, volume já comentei para vocês. E a intramuscular, tá? Sobre a intramuscular, o que nós temos que saber, né? Todo o processo de preparo é o mesmo, preparei ele com a agulha 40 por 12, depois a gente vai trocar por alguma das agulhas aí de intramuscular, vai depender do músculo, né, que eu tenho, né, e da agulha, lógico, disponível lá no serviço. Geralmente nós utilizamos a 25 por 7, que é a preta, tem um volume, um tamanho bom, vai numa profundidade adequada para a maioria dos músculos, tá? Mas se a gente precisar de uma mais calibrosa, às vezes, por exemplo, para a bezetacil, né, que nós fazemos aí no glúteo, então nós podemos ter, e se nós precisar de uma mais, de uma menor, né, por exemplo, para as crianças, idosos que quase não tem musculatura, se você tiver disponível a 20 por 55, já ajuda bem, tá? Todas elas são para intramuscular. Então, preparei a medicação, aspirei com a 40 por 12, nós vamos trocar por uma dessas outras agulhas, tá? Onde fazer a intramuscular, tá? Vai depender principalmente do volume, né, que você vai estar fazendo nesse paciente, né, e se tem alguma outra contraindicação ali, às vezes tem uma lesão no braço, uma ferida, né, não posso ali ser realizado. A maioria dos medicamentos hoje, gente, é tudo glúteo. Tá? A maioria. Nós temos utilizado deltoide, que é esse músculo aqui, principalmente para as vacinas. Por quê? Porque o volume é muito pequeno. A maioria das vacinas são 0,5 ml e não causam irritações no músculo. Só que, por exemplo, bezetacil, ceftriaxona, né, que são antibióticos fortes, algumas vitaminas, tá? Citoneurin, então são extremamente oleosas, medicações oleosas com um volume geralmente grande e que se eu fizer no deltoide tem uma grande chance de formar uma necrose e depois aquilo virar um abscesso. Tá? Então, por isso nós utilizamos uma musculatura mais profunda que comporta um volume de líquido maior, certo? Se nós formos fazer um deltoide, não esquecer que volume máximo ideal é menos do que 2 ml. Tá? Onde nós vamos fazer neste deltoide, que é o triângulo, de 3 a 5 centímetros abaixo do acrômio, que é esse osso aqui. Então, em média, por isso que a gente faz aqui, né, os 3 dedos. Então, nós vamos fazer aqui nessa região. Então, aqui está a musculatura, né, a gente não faz prega, né, igual ali na subcutânea. Nós apenas apoiamos esse músculo na hora de fazer. Nós só seguramos, tá? Para ficar mais firme. Então, neste caso, 3 a 5, vou fazer aqui nessa região, tá? Venho aqui com a seringa, né, já bonitinho, com a agulha correta e faço aqui 90 graus, tá? Esse é 90 graus. Deltoide é um músculo utilizado, nós também podemos fazer no vasto lateral da coxa,
tá? Na onde? No terço médio. Então, tá aqui o vasto lateral. Quando eu falo lateral, é aquela musculatura aqui que nós percebemos na coxa, né? Então, nós temos lá na frente, vasto médio, vasto lateral. Na onde? Terço médio, é como se dividisse a perna em 3 na sua metade, terço médio. Lembrando sempre que a agulha de inserção é na lateral 90 graus, não é na frente, tá? O músculo ele é lateral, então nós entramos aqui nessa região. Muito utilizado para as crianças, porque eu só posso fazer intramuscular em crianças no braço, no glúteo, acima de 3 anos. Então, até 2 anos, 11 meses e 29 dias, nós fazemos no vasto lateral da coxa, certo? Então, não esquecer, né, deste detalhe. Outro músculo que nós utilizamos, daí vou mostrar na imagem para ficar melhor, é o do glúteo. Pode ser o ventro glúteo ou o dorso glúteo. Ventro glúteo é um que tem um volume excelente, nós não, geralmente não dói tanto, não causa tanta reação, mas os profissionais têm um pouquinho de medo, tá? Porque a localização dele é meio chatinha, aí eu só vou conseguir mostrar melhor na prática, tá? Tem a gente faz um rebordo ali da crista ilíaca, mede um V e faz bem no meio, tá bom? O dorso glúteo é o que é mais utilizado, muito comum. Como que eu faço? É aquele que nós fazemos, né, o quadriculado e fazemos na onde? No quadrante superior externo. Já vou mostrar para vocês, tá? Sempre o ângulo de administração 90 graus. Volume do glúteo até 5 ml. Passou disso, trocamos, né, fazemos 5 ml aqui num glúteo, 5 ml, por exemplo, no outro lado, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, né? O que vai fazer uma escolha ou outra é o que eu disse para vocês. Se tem musculatura suficiente, qual o volume desse medicamento que vai administrar, para se é 2, se é 5, né? Se passou de 2 ml, não dá para fazer no deltoide. É muito oleosa? Também não vamos fazer, tá? Aqui mostrando o deltoide para vocês. Aqui, ó, tentei enxergar, mas aí acompanhem na aula, né? Quando nós estamos falando do glúteo aqui, então a gente faz logo ali no finalzinho do cóccix, né? Que é a parte final da vértebra, né? Então tá aqui o cóccix, nós traçamos, né, um quadrado, porque é para proteger, para não fazermos no nervo ciático, que ele inicia na parte inferior. Então, por isso que tem gente, parece que você fez nas costas. Não, não é nas costas, é bem medidinho, mas ela fica bem superior mesmo, não é no meio do glúteo, tá? Porque no meio, ó, eu posso fazer uma lesão de ciático. Então, eu faço um quadrante e vou fazer na onde? Bem aqui na lateral, quadrante superior externo, tá? É onde nós vamos fazer a administração de medicamentos no dorso glúteo, tá? Depois aqui tem o ventro glúteo mostrando para vocês, né, ó, aqui como que faz a marcação, né, que é bem nessa região aonde nós vamos fazer a administração. Aqui fazendo daí um vasto lateral, certo? Beleza. Para preparo e administração, da mesma forma, preparamos ali a nossa ampola, separamos a seringa, né? Escolhemos a agulha, como eu falei para vocês. Vou levar, né, meu algodãozinho com álcool, tá? Já molhadinho. Para vacina, caiu por terra, já não se faz mais antisepsia com álcool, isso já está no manual novo do Ministério da Saúde da vacina, tá? Então, por isso que tem gente falando que não se faz mais antisepsia intramuscular. Professora, mas quando eu passo algodão com álcool, sai sujo. A orientação, se tá suja, é para lavar com água e sabão, tá? Mas não, pelo baixo poder antisséptico do álcool, realmente a gente sabe que ele não mata tanta bactéria assim, né? Que ele pode atrapalhar no medicamento, que ele pode causar uma ardência na hora que introduzir o bisel da agulha. Então, para vacina, né, não tem sido utilizado. Para medicação, ainda os livros não mudou, tá? Então, a gente ainda tem feito a antisepsia, tá? De que forma? Existem 2 formas no livro, tá, gente? Isso é uma briga também, tá bom? Então, suponhamos que aqui é o deltoide. Vários, né, utilizam, né, de cima para baixo, mas hoje, até antes da aula, eu dei uma procurada, uma confirmada, em 2 livros que são muito utilizados, né, na área da enfermagem, né, Potter, Volpato, que são de técnicas de enfermagem, já mudaram porque a gente chama de circular ou aspiral, né, que então do centro aonde eu vou aplicar, aqui no caso, deixa eu tentar fazer com a mão esquerda, né, então faz de conta que aqui, meu deltoide, vou fazer nessa região, então eu venho e saio em circular, em torno de mais ou menos
uns 5, né, centímetros ali em volta, tá? Então venho e vou saindo da parte, é como se fosse separar para pensar do menos contaminado para o mais. Então, na onde eu vou, né, e vou levando, né, a sujeira ali para fora, tá? Mas algumas literaturas ainda traz, né, de cima para baixo, de forma regular, tá bom? Se vocês verem um ou outro, não se preocupem, né? Não é nada assim tão complicado. Sigam aí a professora de estágio, a hora que vocês forem fazer, né? O que a maioria das pessoas tem fazendo. Mas como eu disse, a tendência maior é o em espiral, certo? Beleza? Então, vou fazer a antisepsia, não faço prego, eu apenas apoio o músculo, né? Lá no glúteo também dou uma seguradinha, no vaso lateral também, e venho com a agulha, né? E com a seringa de escolha ali 90 graus, tá? Aí, lógico, a forma correta ali, bonitinho, a gente faz lá na hora que formos treinar, certo? Sempre organizo ali, guardo, né, o material e para depois descartar essa seringa, tá? Bisel da agulha, não comentei isso, na intradérmica eu falei sempre para cima que eu tenho que fazer a pápula intradérmica, subcutânea, tanto faz, né? A gente só faz, né, quando for direção pé, mas não tem lado nada. Alguns livros para intramuscular fala bisel lateralizado, então a pontinha lateralizada porque ele entra rasgando melhor, porque as fibras musculares geralmente são em pé, né? Então ele entra rasgando melhor no músculo, né? E diz que ocasiona menos dor, tá bom? Então é uma orientação bisel lateralizado, tá? Ali tem, terminar de ter a descrição a respeito, tá? E depois no final fala a respeito de uma técnica em Z, que é puxar um pouquinho ó, a gordura para fazer uma intramuscular um pouquinho mais profunda, que também fazemos aí na prática para ficar mais fácil. Beleza, pessoal? Essa é a outra parte da nossa aula. Joinha, até mais!